Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, finalizando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos compartilhar com vocês o texto de Ezequiel, capítulo 20. Nós vamos ver esse contexto em que alguns líderes de Judá, lá na terra da Babilônia, durante o período do cativeiro, vêm consultar o profeta Ezequiel e pedir a ele uma palavra do Senhor. E a primeira coisa que Ezequiel ouve do Senhor ao consultá-lo é: esse povo vem me buscar, me consultar, pois eu não permitirei que eles me consultem. Deus se opõe, Deus se nega a responder as perguntas ou essa busca dos líderes de Judá, e nós vamos ver o motivo. O motivo é a rebeldia do coração do povo, que por mais que buscava essa palavra, estava com o coração fechado. Nós fizemos a leitura do profeta Jeremias e vimos como ele profetizou, como ele anunciou mensagens do Senhor para um povo que não queria ouvir aquela mensagem. E o mesmo se repete alguns anos depois, durante o ministério do profeta Ezequiel. O Senhor critica a idolatria do povo, e outra coisa que nós vamos ver repetidas vezes nesse texto, já chama a sua atenção, é a prática do sábado que estava sendo profanada por eles. Ao invés de dedicarem um dia de descanso, como estava prescrito para o povo de Israel na lei de Moisés, e não apenas isso, mas desde a criação, antes do povo de Israel existir, antes de Abraão, de Isaac e de Jacó, no princípio Deus estabeleceu o matrimônio para a preservação da família, e Deus estabeleceu o dia semanal de descanso para a bênção do seu povo como um todo, tanto o povo de Israel como a igreja como um todo. Então te convidamos a meditar conosco, nós vamos pedir ao Espírito Santo o entendimento, vamos ler Ezequiel capítulo 20, e ao final dessa leitura eu e Rafa também queremos orar por esse final de semana que está chegando, para que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família e vocês possam ter um bom dia de descanso na presença do Senhor. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para falar aos nossos corações. Todos os dias o nosso desejo é receber uma mensagem nova, algo que Deus tenha a falar conosco, com a nossa família, uma direção. Então que nesse tempo aqui devocional que nós temos juntos, Deus possa falar aos nossos corações. Obrigado, Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigada, Pai, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu peço que nesse tempo, Pai, que nós estamos aqui juntos, o Senhor fale conosco, fale comigo, fale com o Tiago, fale com cada irmão e irmã, Pai, que se une a nós em oração, que nós possamos receber, Pai, Senhor, a Tua palavra, ter, Pai, discernimento, e que o Senhor, Pai, tenha liberdade de falar específico em algo que nós precisamos, talvez, nos arrepender, uma decisão que nós precisamos tomar, uma atitude, ou até mesmo descansar, Pai, e somente ver que o Senhor é o nosso Deus. Então ajuda-nos, Pai, a perceber a Tua voz, a perceber a Tua direção e a perceber os Teus caminhos enquanto nós aprendemos com a Tua palavra. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado por participar conosco e acompanhe agora a leitura que diz assim, Ezequiel capítulo 20. No 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar o Senhor e se sentaram diante de mim. Isso é o profeta Ezequiel dizendo. Já lemos sobre outras situações em que esses líderes vieram até a casa de Ezequiel, se sentaram diante dele, e ali Ezequiel teve visões, Ezequiel ouviu palavras do Senhor que ele entregou ao povo. Mas olha a palavra do Senhor que veio ao profeta Ezequiel nesse contexto. Então veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, fale com os líderes de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Vocês vieram me consultar? Tão certo como eu vivo, não deixarei que vocês me consultem. Palavra do soberano Senhor. E aqui encerra o princípio da palavra do Senhor a Ezequiel. E Deus continua falando agora pessoalmente para o profeta apenas. Você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Então mostre-lhes as práticas detestáveis dos seus antepassados e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. No dia em que eu escolhi Israel, jurei com a minha mão levantada aos descendentes da família de Jacó e me revelei a eles no Egito. Com a mão levantada eu lhes disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Naquele dia, jurei a eles com a mão levantada que os tiraria do Egito
e os levaria para uma terra que eu havia procurado para eles, terra onde fluem leite e mel, a mais linda de todas as terras. E eu lhes disse: desfaçam-se todos vocês das imagens repugnantes em que vocês puseram os olhos, e não se contaminem com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim e não quiseram me ouvir. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e que lançaria a minha indignação contra o Egito. Mas, por amor do meu nome, eu agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações, entre as quais eles estavam e à vista de quem eu tinha me revelado aos israelitas, para tirá-los do Egito. Por isso, eu os tirei do Egito e os trouxe para o deserto. Eu lhes dei os meus estatutos e lhes tornei conhecidas as minhas ordenanças, pois aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós, para que soubessem que eu, o Senhor, fiz deles um povo santo. Contudo, os israelitas se rebelaram contra mim no deserto. Não andaram segundo os meus estatutos, mas profanaram os meus sábados e rejeitaram as minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá. Por isso eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e os destruiria no deserto. Mas eu agi para que o meu nome não fosse profanado aos olhos das nações, diante das quais eu os havia tirado do Egito. Nós lembramos da intercessão de Moisés, como várias vezes, quando Deus estava tão irado contra o povo pela rebeldia, pela idolatria repetida e pela teimosia do povo em desobedecer as ordens do Senhor, Deus queria destruir o povo e Moisés se colocou na brecha e algumas vezes clamou a Deus: Senhor, o que o povo do Egito, o que essas nações ao redor que estão vendo o Senhor tirar esse povo no êxodo vai pensar do Senhor, um Deus mau que destrói o seu povo? Eles não conheciam os detalhes da aliança, mas ao interceder Moisés em favor do povo, o Senhor várias vezes mudou a sua mente e pela sua graça agiu. Aqui diz no verso 15: com a mão levantada, também jurei a eles no deserto que não os levaria para a terra que eu lhes tinha dado, terra onde fluem leite e mel, a mais linda de todas as terras, porque eles rejeitaram as minhas ordenanças, não andaram segundo os meus estatutos e profanaram os meus sábados. Pois o coração deles estava voltado para os seus ídolos. Olhei, porém, para eles com piedade, e não os destruí, nem os exterminei no deserto. Eu disse aos filhos deles no deserto: Deus vai contar com a nova geração para trazer um renovo e restauração. Essa mesma palavra se aplica a essa geração agora que estava com Ezequiel no cativeiro da Babilônia. Eu disse aos filhos deles no deserto: não sigam os estatutos dos seus pais, nem obedeçam às ordenanças deles, nem se contaminem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Andem conforme os meus estatutos e tenham o cuidado de obedecer às minhas ordenanças. E aí o Senhor destaca no verso 20, por que é tão importante a prática, a vigilância do sábado. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Nós vamos continuar, o Senhor continua criticando a rebeldia do povo e insistindo em dizer que duas coisas que o Senhor abomina é a idolatria e a ignorância do sábado. E aqui ele já começa a dizer que o sábado seria um sinal entre Deus e o seu povo. Ou seja, enquanto uma pessoa trabalha, mesmo na desculpa de estar servindo o próximo, essa pessoa está provando para todos ao seu redor que ela confia no seu braço, que é a sua obra, o seu realizar que importa. Enquanto aquele que aceita, recebe como um presente de tempo, dia semanal de descanso, prova para todos ao redor. É a bênção do Senhor que me enriquece e ela não acrescenta dores. Assim como disse que aquela terra fluía leite e mel, não é que eles tinham que ir buscar o mel, não é que eles tinham que se esforçar para conseguir o leite, mas o texto repetidamente usa o verbo fluir.
o mel e o leite fluíam, havia uma bênção de Deus. Assim, aquele que valoriza o sábado, não apenas dentro do povo de Israel, mas para toda a criação, Deus deu o sábado. Esse homem, essa mulher provam que a sua fé no Senhor é a verdadeira razão da bênção. Nós vamos continuar no verso 21, que diz assim: Contudo, os filhos se rebelaram contra mim, não andaram de acordo com os meus estatutos, não tiveram o cuidado de obedecer às minhas ordenanças, mesmo sabendo que aquele que a elas obedecer, por elas viverá, e profanaram os meus sábados. Por isso, eu disse que derramaria a minha ira sobre eles e lançaria o meu furor contra eles no deserto. Mas contive a minha mão e por amor do meu nome agi, evitando que o meu nome fosse profanado aos olhos das nações diante das quais eu os havia tirado do Egito. Com a mão levantada, também jurei a eles no deserto, que os espalharia entre as nações e os dispersaria entre as terras, porque não obedeceram às minhas palavras, às minhas ordenanças, mas rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos cobiçaram os ídolos de seus pais. E eu também os abandonei, a estatutos que não eram bons e a ordenanças pelas quais não conseguiam viver. Deixei que se contaminassem por meio das suas ofertas, isto é, pelo sacrifício de cada filho primogênito, para que eu os enchesse de pavor e para que soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, Deus diz a Ezequiel, fale ao povo de Israel e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor. Nisto, seus antepassados também blasfemaram contra mim ao serem infiéis para comigo, quando eu os trouxe para a terra que com a mão levantada havia jurado dar-lhe. Bastava que vissem um monte alto ou uma árvore frondosa, ali ofereciam os seus sacrifícios. Faziam ofertas que provocam a minha ira, apresentavam o seu incenso aromático e derramavam as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes perguntei: que santuário local é para vocês? Local é este para onde vocês vão? Esse santuário é chamado Bamá, até o dia de hoje. Verso 30. Portanto, diga ao povo de Israel que assim diz o soberano Senhor. Vocês não estão se contaminando como seus antepassados se contaminaram? E não estão cobiçando as suas imagens repugnantes? Quando vocês apresentam as suas ofertas, o sacrifício dos seus filhos no fogo, continuam a contaminar-se com todos os seus ídolos até o dia de hoje. Deveria eu, então, deixar que me consultem, ó povo de Israel? Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não permitirei que vocês me consultem. Vocês dizem: queremos ser como as nações, como os povos do mundo, que servem a madeira e a pedra, mas o que vocês têm em mente jamais acontecerá. Tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, dominarei sobre vocês com mão poderosa, braço estendido e a ira que já transbordou. Trarei vocês dentre as nações e os ajuntarei dentre as terras para onde vocês foram espalhados, com mão poderosa, braço estendido e a ira que já transbordou. Trarei vocês para o deserto das nações e ali face a face os julgarei. Como julgarei os seus antepassados no deserto do Egito, assim julgarei. Palavra do soberano Senhor. Contarei vocês enquanto estiverem passando debaixo da minha vara e os trarei para o vínculo da aliança. Eu os separarei daqueles que se revoltam e se rebelam contra mim. O Senhor Jesus disse que no final dos tempos ele vai fazer o mesmo com a igreja. Tanto o povo de Israel como os gentios que se unem com eles na fé no Deus eterno. Aqueles que confiam no Senhor serão trazidos para a direita e chamados benditos de meu Pai. E aqueles que se rebelam, aqueles que escolhem os caminhos tortuosos, distantes do Senhor, terão a sua própria escolha feita. Eles vão ouvir: apartem-se de mim, porque não os conheço. Para o fogo, para o inferno,
preparado para o diabo e seus anjos. Por mais que Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, existem pessoas que infelizmente têm escolhido viver distante dos caminhos do Senhor. Mas nós sabemos que você e sua família, como eu, a Rafa e a nossa família, temos escolhido sermos chamados benditos do Pai, vivendo em comunhão com Deus, desfrutando o melhor que Ele tem para nós. Amém. Verso 39, caminhando para o final, diz assim: quanto a vocês, ó povo de Israel, assim diz o soberano Senhor: vão, cada um de vocês, prestar culto aos seus ídolos, mas depois disso certamente me ouvirão, e não profanarão mais o meu santo nome com as suas ofertas e os seus ídolos. Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, todos os israelitas me prestarão culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as suas ofertas e as suas melhores dádivas, com todas as suas dádivas sagradas. Eu as aceitarei como incenso aromático quando os tirar dentre as nações e os ajuntar dentre as terras pelas quais vocês foram espalhados, e me mostrarei santo no meio de vocês, aos olhos das nações. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que com a mão levantada jurei dar aos seus antepassados. Ali vocês se lembrarão dos seus caminhos e de todas as ações pelas quais se contaminaram e terão nojo de vocês mesmos. Quando nós nos lembramos do nosso passado e pensamos: por que eu não vim para os braços do Senhor Jesus, para os caminhos do Senhor antes? Diz que eles teriam nojo deles mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Saberão que eu sou o Senhor quando eu tratar com vocês por amor do meu nome, não de acordo com os seus próprios caminhos maus e as suas práticas perversas, ó povo de Israel, declara o soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: estou a ponto de incendiá-la com o fogo que consumirá todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e toda a superfície da terra, do Neguebe até o norte, será ressecada por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi, não será apagada. E então o profeta Ezequiel, disse: ah, soberano Senhor, estão dizendo a meu respeito, acaso ele não está apenas contando parábolas? Então, mais uma vez, nós vemos nesse capítulo 20 uma situação em que líderes do povo do Senhor vêm consultar o Senhor. Deus começa dizendo que não permitiria que ele fosse consultado, porque sabia que o coração deles estava endurecido. Isso é provado pelas palavras finais do profeta Ezequiel, no final do capítulo 20, quando ele ora respondendo ao Senhor, que o povo está zombando dele. Parece que ele está apenas falando em ilustrações, falando em palavras. O povo não aceita que essas são palavras do Senhor por causa do seu coração duro. Então, que hoje nós possamos quebrantar os nossos corações, estarmos numa posição humilde, para de fato ouvirmos as palavras que o Senhor tem para o nosso próprio bem, para a prosperidade e bênção da nossa família, inclusive em relação à guarda do sábado, que várias vezes mencionada nesse texto, não de forma religiosa, mas como uma atitude de fé, como um ato de relacionamento com Deus. Aquele que confia no Senhor pode descansar das suas obras. Quando perguntaram para Jesus quais são as obras que Deus requer, está em João capítulo 6, quais são as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: esta é a obra de Deus, crer naquele que Ele enviou. Então nós possamos preparar nossos corações e também a nossa casa, o ambiente da nossa família, para termos um dia semanal de descanso nesse final de semana, seja para você o sábado, domingo ou algum outro dia da semana, e que o Senhor possa continuar abençoando as nossas vidas, nos dando um coração quebrantado, humilde, que ouve e que obedece o Senhor, que está disposto a desfrutar o melhor que Ele tem para cada um de nós. Sim, e esse sábado talvez para você pode ser o dia de sábado, mas o sábado significa o 7º dia. Então, se você trabalha, se você tem uma atividade intensa, até mesmo
em casa. Quem trabalha em casa aqui é puxado o serviço de casa. Tire um dia, aquele dia onde você preparou tudo antecipadamente. Vamos supor que vai ser no próprio dia do sábado ou no domingo. Já deixa a comida pré-preparada, faça as coisas para que você possa descansar. É um presente de Deus para nós podermos desacelerar e não fazer como nós fazemos todos os dias que são para nós. Para mim, para o Thiago, a gente fica corrido de domingo a sexta. Sábado é um dia que geralmente nós temos mais tempo para descansar. Mas toda vez que nós temos atividades, seja até mesmo atividades da igreja, de missões, que nós precisamos fazer no sábado, nós vamos descansamos, seja no domingo, seja na segunda, algum outro dia, para que o nosso corpo possa descansar no Senhor, reconhecer, como o Thiago disse, que enquanto nós descansamos, Deus está trabalhando por nós, Ele está renovando o nosso corpo físico, nossa mente, nossas emoções. Quantas vezes nós tomamos más decisões ou temos más relacionamentos porque estamos sem paciência, estamos cansados e nós precisamos descansar o nosso corpo também. Então, que em nome de Jesus, nós que vamos entrar no nosso descanso, amanhã é um dia de descanso, no sábado, e que cada um de nós possamos reconhecer diante de Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, enquanto eu estou confiando no Senhor, o Senhor está tomando conta das minhas causas, das minhas situações, da minha família, em nome de Jesus. Queremos orar por você. Se você deseja aprofundar um pouco mais o que compartilhamos hoje, eu sugiro que você leia o Salmo 92. Salmo 91 é tão famoso. Logo em seguida, o Salmo 92 é um salmo dedicado ao dia de sábado. Talvez você não sabia disso, mas ao abrir a sua Bíblia no Salmo 92, você vai ler o título que está no original, diz: este é um salmo, um cântico para o dia de sábado. E ali você vai ver, como a Rafa disse, que há promessas para renovo físico, emocional e até espiritual para aquele que dedica um dia semanal de descanso. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Nós te damos graças, Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal. Como o Senhor é, sim, um Deus que se permite consultar, como o profeta Ezequiel, que falou ao Senhor e ouviu as suas palavras de volta, palavras que ele iria anunciar ao seu povo e algumas outras palavras que o Senhor estava falando diretamente ao seu coração. Hoje eu e a Rafa também viemos diante do Senhor para apresentar as nossas famílias, tanto a nossa casa quanto a casa dessa pessoa que está orando conosco. Nós oramos pela família da Cristina, oramos por todos aqueles que estão conectados conosco agora online e aqueles que vão receber essa ministração no futuro, seja através do canal Família e Fé no YouTube ou no podcast Família e Fé ou mesmo nas nossas redes sociais. Cada homem, cada mulher, Pai, e as suas causas que são agora apresentadas ao Senhor em oração, cada nome mencionado, seus filhos, seus netos, cônjuges, nós oramos pedindo, Pai, que o Senhor contemple de acordo com a necessidade de cada um e venha responder, Pai. Nós pedimos por olhos para ver e percebermos a realidade verdadeira ao nosso redor. Pedimos por ouvidos para ouvir, um coração de entendimento. Oramos por sabedoria para decisões que temos a tomar. Oramos por maior revelação do Senhor e da sua palavra e pedimos pelos milagres necessários para cada família. Toma, Pai, a teu cargo a nossa causa. Nós confiamos no Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a, pela fé, descansarmos no Senhor. Amém, confiarmos Senhor, que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Oramos por um Shabbat Shalom, por um final de semana de paz e prosperidade para todos que estão orando conosco e suas respectivas famílias. Abençoamos o seu lar com paz, com prosperidade verdadeira, com maiores revelações do Senhor Jesus. Que o Senhor complete a boa obra que já tem começado na sua vida e na sua família. Eu e a Rafa abençoamos a sua casa, a sua vida e tudo que toma o seu nome. E ao Senhor, Pai, nós oramos com fé e com ações de graças no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então tenha um final de semana muito abençoado. Assim nós amamos vocês e nos vemos no domingo de volta, né, meu amor? Muito obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Tenha um Shabbat Shalom, final de semana muito abençoado. Nós amamos vocês.